Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita, a nossa playlist Sistema Elétrico de Potência. É o nosso curso avançado de NR10 CEP. Só lembrando que a última modificação sofrida pela NR10 foi feita pela portaria 915 de 30 de julho de 2019. Pessoal, o tema de hoje que traremos para vocês serão aspectos comportamentais. Esse é o nosso episódio de número 2. Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, aspectos comportamentais. Eu quero destacar para vocês que a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é o bem-estar físico e mental. Então, saúde não é a ausência de doença, é o bem-estar físico e mental. Daí, a gente aborda na NR10, no curso de CEP, os aspectos comportamentais. E você consegue perceber que as condições físicas ali dos eletricistas são realmente um fator de grande importância para o controle daqueles riscos na desenvoltura, né, de suas funções. Porém, galera, além das condições físicas, devemos também estar levando em consideração os aspectos comportamentais no que tange ali aos fatores das condições psicológicas. Lembra? OMS, saúde é o bem-estar físico e mental. O físico pressupõe que já está ok. Agora, os aspectos comportamentais, eles vão estar valorizando ali as condições psicológicas do profissional, do eletricista, do eletricitário, do auxiliar de eletricista, dentre outros. E eu destaco para vocês a estabilidade psicológica do indivíduo. E isso tem a ver com a questão da facilidade de aprendizagem, também a execução, o próprio relacionamento comunitário do indivíduo, o controle emocional, a gente tem que ter equilíbrio disso daí, também a concentração visual, auditiva, autoconfiança, organização, resistência à monotonia. É importante, porque muitas vezes o trabalho executado na rede, ele dura vários dias, várias semanas ou até meses. E pode ser algo monótono. Então você tem que ser resistente às questões de monotonia. Você tem que começar a se adaptar. Você tem que ter a capacidade adaptativa disso daí. Eu não estou falando nada de condições físicas. Isso faz parte da estabilidade psicológica do indivíduo. Também requisitos de personalidades. Destacamos também os desvios comportamentais. Detectar indícios de qualquer anormalidade do equilíbrio ideal para o desempenho da função. Isso é importante, porque observe, se eu estou com o meu comportamento, né, fora do padrão de normalidade, para quem trabalha com eletricidade, né, isso é uma combinação perigosa. E logo eu destaco para vocês, a tal da insatisfação permanente, agressividade, leviandade, também é um fator ruim, bem como, galera, egoísmo, desconfianças, são sentimentos que combinados, ou um só desse solto, ou combinado com outros dessa lista aí, pode gerar uma fórmula perigosa. Então, o cara pode ficar insatisfeito com uma situação ou outra que aconteceu, mas isso permanentemente é ruim, não é legal. Para quem manipula a eletricidade, para quem trabalha em altura, a agressividade, o nome por si só já se auto-explica. Leviandade não é bom também. Egoísmo, desconfiança, desconfia de tudo. Então, são situações que atrapalham o nosso relacionamento ali com os demais colegas. E isso está dentro de desvios comportamentais. Não é bom para quem lida com eletricidade, para quem trabalha nas alturas. Nestes casos aí, cabe o próprio supervisor, né, que é o líder da equipe, ter noções, né, e uma visão geral sobre os aspectos de saúde, comportamentos desejáveis ao empregado, além de requisitos e legislações específicos que o capacitarão a detectar ali indícios de qualquer anormalidade no equilíbrio ideal para trabalhar nas alturas, para trabalhar com eletricidade. E isso pode afetar o desempenho ali da função do empregado.
Então cabe o supervisor, o encarregado da equipe, estar observando essas questões e tomar medidas cabíveis para tentar contornar essa situação. Tá bom, colega? Fiquemos atentos com isso daí. Preste atenção que muitos dos acidentes ocorrem por falta cometida pelo empregado contra as regras de segurança. E eu cito uso de equipamentos inadequados. Além disso, equipamento inseguro, forma de utilização incorreta, abuso, negligência, condições inseguras. As condições inseguras, ela está dentro daquela situação que é prevista na própria norma, né? Você consegue observar que o trabalhador sai para campo e o equipamento está com defeito, né? A vara de manobra já não está encaixando, tem que amarrar com borracha, né, de pneu de bicicleta, um improviso, né? Outro componente que tem que ser amarrado com arame, gambiarra para funcionar bem, um parafuso que não é nem para aquele equipamento, coloca para resolver a situação. Então isso é uma condição insegura. Também sem falar nas questões que estão relacionadas aos próprios EPIs, né? Muitas vezes o cara está com a luva vencida, muitas vezes o cara está com o fardamento rasgado, isso acontece. Então isso está dentro de condições inseguras. O trabalhador não optou por não usar o equipamento, ele usou, porém foi fornecido para ele comprar a data vencida. Claro que partindo do pressuposto que ele observou que o equipamento estava danificado, seja EPI, seja ferramenta, seja o que for, ele provocou, né? Ele falou, tá quebrado, tá ruim. Ah, vai chegar ainda segunda-feira, vai chegar daqui a uma semana. Então ele vai para campo. Isso é uma condição insegura, tá? Eu não posso dizer, por que você não usou o direito de recusa? É uma condição insegura. E isso não depende do trabalhador. Observe que no texto aqui acima fala que os acidentes, em muitos casos, ocorrem por falta cometida pelo empregado. Mas no caso de condição insegura, não é falta do empregado, é da própria empresa. Agora, ó, uso de equipamento inadequado. Né? Muitas vezes o próprio profissional faz isso, mas também pode ser fornecido equipamento inadequado para ele. Né? Equipamento inseguro. Forma incorreta. A forma incorreta é a forma que ele manipula o equipamento. Então esse equipamento aí tá bom, porém a forma que o empregado está utilizando, que o eletricista está utilizando, é que é inseguro. Então aí é culpa do próprio funcionário. Abuso, negligência, pular etapas, deixar de fazer o que deve ser feito. Então o cara negligencia, ele vê lá o perigo, ele vê o risco, ele vê a situação perigosa, mas ele negligencia essa condição. Então isso aí é falha do empregado, tá? Agora, condições inseguras, a gente volta para aquela situação que eu falei. Muitas vezes é um equipamento que já vai para a mão do trabalhador quebrado, ou às vezes quebra durante ali o serviço e não é trocado, não é substituído. Muitas vezes o trabalhador provoca, mas não tem o retorno, o feedback, e ele acaba se condicionando àquela situação. Certificado vencido também, galera, é uma condição insegura, partindo do pressuposto que a empresa que tem que dar o treinamento bienal ao trabalhador. Então, o cara trabalhar com certificado vencido é uma condição insegura e não é culpa do trabalhador. Agora, existem desvios comportamentais que é sim culpa do trabalhador e é a maioria. Repito, uso de equipamento inadequado, forma incorreta de utilizar o equipamento, não é culpa da empresa, é o trabalhador que está negligenciando a forma correta. São situações que podem provocar acidentes e tem que ser evitada. Pessoal, as condições inseguras que existem ali no local de trabalho, como falhas, defeitos, irregularidades técnicas, carências de dispositivo de segurança, dentre outros. Então isso aí são exemplos de condição insegura. Observe que não é o trabalhador, né? A condição que ele foi colocada. Comportamento e percepção de risco. Pessoal, o comportamento seguro é aquilo que o funcionário faz, né, e que contribui para a não ocorrência de acidentes. E eu cito a você, cumprimento das normas, também o uso adequado de ferramentas e equipamentos,
Também o uso do EPI, e eu acrescento também aí a utilização dos EPCs. Galera, EPI, equipamento de proteção individual, EPC, equipamento de proteção coletiva. Então o uso desses componentes aí faz parte da boa postura do profissional. Então isso aí contribui para a não ocorrência de acidentes. A consciência do risco real, eu tenho consciência que aquele risco é real e que eu tenho que me proteger. Munido disso daí, eu dificilmente vou desrespeitar as normas. Dificilmente eu vou usar equipamento inadequado e deixar de usar os equipamentos de proteção individual e coletiva. Observe, consciência do risco real. Também dispor de atenção e concentração devidas em suas ações. Galera, nesse último item aqui, a gente começa a perceber que a seguridade não depende simplesmente de eu estar ali respeitando as normas. É importante. Usar IPI e EPC são importantes. Consciência do risco também são importantes. Mas do que adianta eu ter tudo isso e não ter atenção e concentração? Não é isso? Então observe que a segurança é uma gama de situações. Tá? Eu tenho que estar com todos esses fatores aqui em dia e também dispor de atenção. Então, se naquele momento eu estou com um problema sério de família, eu briguei com o encarregado, é complicado eu ter atenção no que eu estou fazendo e isso pode gerar acidente. Então, o comportamento e percepção de risco é importante e você tem que perceber quando o seu estado o seu estado de nervo não está bom e isso vai atrapalhar a sua atenção e pode desembocar em acidentes. Fiquemos atentos nessas questões.